Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira e o dia é 9 de janeiro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 11 do livro de Números, o quarto livro da Bíblia, também o quarto livro escrito por Moisés, o quarto livro do Velho Testamento da nossa Bíblia Sagrada. E para você que não sabe, o livro de Números se trata de uma espécie de censo, o censo que foi feito ali junto ao povo de Israel depois que eles saíram da escravidão do Egito. Então eles ficaram acampados ali junto ao Monte Sinai, recebendo as instruções, as ordenanças e as leis de Deus, e ali foi feito uma espécie de censo para saber quantos homens com idade igual ou maior de 20 anos que estivessem preparados para a guerra existiam ali entre o povo de Israel. Qual era a quantidade de homens com idade igual ou superior a 20 anos que estivessem preparados para a guerra. E o número de pessoas deu 603.550 homens que estavam preparados ali para a guerra. Então não foram contadas as mulheres nem as crianças, ou seja, todos os homens que tinham idade inferior a 20 anos não foram contados, também não foram contadas as mulheres nem as crianças. Então esse número 603 mil é um número bem inferior ao número de pessoas que verdadeiramente existiam ali, que verdadeiramente era o número de pessoas de Israel, ou seja, o número era um número bem maior, perfeito? Então o livro de Números se trata exatamente desta contagem, ou seja, 603.550 homens era o número de homens que existiam, que saíram ali da escravidão do Egito. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, vamos ler e comentar o capítulo 11, como já disse, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, de onde você estiver assistindo aí a este vídeo. Mas se de repente isso der muito trabalho para você, então deixa apenas seu like. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, deixa apenas seu like, que com isso você já vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos aqui pegar a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. E como eu costumo falar, eu considero a Bíblia o manual de instruções para a vida de todas as pessoas. Então vamos abrir aqui no livro de Números, e se você deseja adquirir o conhecimento dos vídeos, quiser assistir aos vídeos anteriores, basta acessar aí a nossa playlist, a playlist que está aí no nosso canal, a playlist de Números está aí no nosso canal. Tanto ela como várias outras playlists estão aí no nosso canal. Se você quiser adquirir esse conhecimento, basta acessar aí a playlist, perfeito? E você vai encontrar todos os vídeos com todos os capítulos anteriores. Então vamos continuar aqui com a nossa história e no capítulo 11, versículo 1 diz assim: E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor, e o Senhor ouviu isto, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. Então ali aquele povo, como eu já falei em capítulos anteriores, era um povo
obstinado, era um povo desobediente que vivia murmurando, que viviam se queixando de tudo que acontecia com eles. Então eles viviam murmurando, muitos queriam voltar para a escravidão do Egito, muitos não queriam aquela liberdade de viver no deserto, morar no deserto, estarem viajando pelo deserto, achavam aquela vida muito penosa. Então muitos queriam voltar, retornar ali para aquela zona de conforto, a zona de conforto da escravidão do Egito. Então, quando o povo ali se queixou, isso desagradou o Senhor, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. Versículo 2: E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. Então, ali o povo temeu a Deus e clamou a Moisés e pediu a Moisés que interviesse, que fizesse uma intervenção ali para que aquele fogo se apagasse. Então Moisés orou ao Senhor e o fogo do Senhor se apagou, mas muitos ali foram consumidos ali pelo fogo do Senhor porque estavam murmurando, estavam se queixando. Versículo 3: e ele chamou aquele lugar de Tábera, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. Então Moisés chamou aquele lugar ali de Tábera, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Versículo 4: E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: Quem nos dará carne para comer? Então, no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: Quem nos dará carne para comer? Então eles queriam comer carne. Pois ali eles só estavam comendo pão, né? Versículo 5: Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porós, e as cebolas, e os alhos. Então eles se queixaram porque no Egito eles tinham carne para comer, eles tinham peixes, eles tinham aves, tinham pepinos, tinham frutas, tinham tudo o que eles queriam, eles podiam comer lá no Egito, e naquele deserto eles não podiam, não tinham nada disso para comer. Então novamente eles se queixaram ali porque não tinham a boa vida, né, que eles achavam que tinha ali no Egito. Versículo 6: Mas agora a nossa alma está seca, não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. Então ali eles só tinham maná para comer. Versículo 7: E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bedélio, como a cor do bedélio. Então o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bedélio. Então o maná tinha ali o gosto de coentro, né? Tinha o gosto de coentro e a cor era como a cor do bedélio. Então eles estavam reclamando porque eles não tinham mais a boa comida que eles tinham lá no Egito. Eles tinham apenas o maná para comer. Versículo 8: E o povo ia e colhia, e o moía em moinhos, o esmagava em pilões, e os cozinhava em panelas, e fazia bolos deles, e o seu sabor era como o do azeite fresco. Versículo 9: E quando caía o orvalho sobre o acampamento, à noite o maná descia sobre eles. Versículo 10: Então Moisés ouviu o povo chorar, e as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. Então Moisés viu ali o povo chorar na porta de suas tendas, com suas famílias, né? E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. Versículo 11: E Moisés disse ao Senhor: Por que afligiste o teu servo, e por que não encontrei favor aos teus olhos?
por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Então, por qual razão colocaste os cuidados de todo esse povo sobre mim? Versículo 12: eu concebi todo este povo. Fui eu que o gerei para que me dissesses: leva-os no teu seio, como a alma leva a criança que ainda é amamentada, a terra que juraste aos seus pais. Então, aqui Moisés está perguntando ao Senhor: fui eu que concebi todo este povo? Fui eu que gerei para que me disseste: leva-os ao teu seio, leva-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda é amamentada, a terra que juraste aos teus pais. Versículo 3: de onde eu poderia obter carne para dar a este povo? Moisés está perguntando isto a Deus. De onde eu poderia obter carne para todo este povo? Porque choram a mim e dizem: dá-nos carne para que possamos comer. Então ali o povo de Israel se comportava como criancinhas que viviam chorando, murmurando, como se fosse um bebê que estivesse pedindo ali por leite pelo peito da mãe. Então eles viviam ali murmurando, viviam chorando como crianças, né? Pedindo sempre o que comer. Versículo 14: eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. Então Moisés está dizendo ali que ele sozinho não consegue suportar a carga de carregar todo aquele povo, de ficar ouvindo todas as reclamações, todas as murmurações, todas as queixas daquele povo, né? É um fardo muito pesado para ele. Versículo 15: e se ages assim comigo, eu te peço, mata-me. Se encontrei favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha desgraça. Então, se ages assim comigo, que te peço, mata-me. Então, Moisés está pedindo aqui para que Deus tire a sua vida, porque ele não consegue suportar o peso deste fardo. Versículo 16: e o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação, para que possam ficar ali contigo. Então o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conhece como anciãos do povo e os seus oficiais, e traze-os aos tabernáculos da congregação, para que possam ficar ali contigo. Versículo 17: e eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e tirarei do espírito que está sobre ti, e colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo, para que não a leve sozinho. Então Deus pede para que Moisés separe ali 70 anciãos, 70 oficiais, para que estes oficiais ajudem Moisés na condução de todo aquele povo, para que aquele fardo não fique tão pesado para Moisés carregar sozinho. E Deus vai transmitir ali do espírito de Moisés, da sabedoria de Moisés, para aqueles homens, para que eles possam ajudar Moisés na condução de todo aquele povo, para que Moisés não fique levando aquele povo ali sozinho. Versículo 18: e diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Então Deus pede para que Moisés transmita ali para aquele povo se santificar, se preparar, porque no dia de amanhã vai ter carne para eles comer, para que eles não fiquem se queixando, dizendo que a vida do Egito era melhor do que aquela vida que eles estavam levando ali no deserto. Versículo 19: e não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, e não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante um mês inteiro. Versículo 20: mas durante um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que
vos seja repugnante, porque desprezastes o Senhor, que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Então aquele povo, todo aquele povo de Israel, como eu já disse, que era um povo desobediente, um povo que vivia murmurando, se queixando, questionando e reclamando de tudo da vida. Então Deus resolveu atender os apelos deles ali, porque era um povo que parecia criancinha, eles pareciam criancinha pedindo chupeta, pedindo a mamadeira, pedindo o peito da mãe. Então Deus vai fornecer ali para eles carne por um mês inteiro, até que saia pelas narinas, até que eles enjoem de comer carne. Versículo 21, e disse Moisés, o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé. E disseste, eu lhes darei carne para que possam comer um mês inteiro. E disse Moisés, o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé. E disseste, eu lhes darei carne para que possam comer um mês inteiro. Versículo 22, deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los, ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para satisfazê-los. Então Moisés pergunta ali se vão precisar matar os rebanhos para satisfazer todos aqueles homens. Versículo 23, e o Senhor disse a Moisés, terá a mão do Senhor ficando mais curta? Terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. Então o Senhor responde a Moisés, terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás como se a minha palavra acontecerá a ti ou não. Versículo 24, e Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou ao redor do tabernáculo. Então Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, reuniu ali aqueles 70 homens e colocou aqueles 70 homens que eram os anciãos, os oficiais, aquelas pessoas que Moisés confiava, e colocou eles ali ao redor do tabernáculo para que eles fossem abençoados por Deus. Versículo 25, e o Senhor desceu em uma nuvem, e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E sucedeu que quando o espírito pousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. Então o Senhor tirou ali do espírito de Moisés e depositou sobre todos aqueles 70 homens. Versículo 26, mas ficaram 2 dos homens no acampamento, um deles se chamava Eldade e o outro Medade. E pousou sobre eles o Espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. E eles profetizaram no acampamento. Então todos aqueles homens receberam ali do Espírito de Moisés. Versículo 27, e um jovem correu e contou a Moisés, dizendo, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Então Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Versículo 28, e Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. Então Josué pediu para que Moisés proibisse eles de fazer aquilo. Então Moisés não devia deixar aqueles 2 homens fazer aquilo que eles estavam fazendo. Versículo 29, e Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. Então Moisés respondeu, respondeu a Josué, tem tu ciúmes sobre mim? Por mim tem tu ciúmes por mim? Por mim quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. Versículo 30, e Moisés o levou ao acampamento, e ele e os anciãos de Israel. E Moisés o levou ao acampamento, ele e os anciãos de Israel.
Versículo 31. E então veio um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado e estavam um dia de viagem do outro lado, ao redor do acampamento, e era 2 côvados de altura sobre a terra. Então o Senhor lançou tantas codornizes ali ao redor do acampamento que você, para sair ali do redor do acampamento, era um dia de viagem de codornizes que haviam caído ali ao redor do acampamento, e 2 côvados de altura. Então era codornizes para se comer o mês inteiro. Versículo 32. E o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as codornizes. Aquele que colhera menos, colherá 10 hómeres, e as espalham ao redor do acampamento. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as codornizes. Então, foram 2 dias que eles ficaram ali recolhendo as codornizes. As codornizes não acabavam, era tanta codorna que não tinha onde eles colocar. Versículo 33. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Então, e quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Versículo 34. E deu aquele lugar o nome de Quibrote Hatavã. Quibrote Hatavã, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. Porque ali enterraram o povo que teve o desejo. Versículo 35. E de Quirote Hatavã o povo viajou para Hazerote e ficou em Hazerote. Então ali aquele povo choveu codorniz ali, que era codorniz que demorava um dia para você transpor a distância ao redor do acampamento, de tanta codorniz que existia, que caiu ali do céu, que Deus mandou para aquele povo comer. Mas quando aquele povo comia, todo aquele povo que havia reclamado, que havia se queixado, que estava descontente, então, enquanto eles comiam as codornizes, Deus mandou uma praga que cometeu todos eles. Então, todos aqueles que reclamaram foram enterrados ali naquele lugar, porque eles morreram, eles foram mortos com essa praga. Então, eles foram enterrados, e naquele lugar foi dado o nome de Quibrote Hatavã, porque ali enterraram o povo que teve o desejo, todo aquele povo que teve desejo de comer carne, que estava reclamando, que estavam dizendo que no Egito a vida deles era bem melhor, porque eles tinham carne para comer, tinham frutas, tinham alho poró, tinham legumes, tinham todas aquelas coisas boas ali do Egito. Então Deus lançou uma praga sobre eles, eles morreram, e ali mesmo eles foram enterrados. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 11 do livro de Números, o livro do primeiro censo que foi feito junto ao povo de Israel. Então fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 11, e para você que nos assistiu esse vídeo por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, se você assistiu até o final, então meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que você tenha vida longa, com muita riqueza, sabedoria, prosperidade e paz espiritual. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva no nosso canal. Mas se de repente isto for dar muito trabalho para você, então deixa apenas o seu likezinho aí, que já vai estar nos ajudando e muito. Meu muito obrigado, que Deus abençoe, faça um dia excepcional, que você tenha um dia excelente, um dia maravilhoso, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!